E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática. Estou aqui mais uma vez para a gente continuar com a nossa preparação da avaliação do SAEB. Então, se você é estudante do nono ano, eu recomendo que você fique comigo até o final dessa aula. Vamos lá? Hoje nós iremos falar do descritor 34, que nos diz o seguinte, ó: identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. Pessoal, a gente está vendo aí que a gente vai falar de sistema de equações, né? O que é um sistema de equações, tá certo? Então, um sistema de equações é um conjunto de equações consideradas simultaneamente. O que seria isso, professor? Pessoal, nós vamos ter ali duas equações, né? No mínimo duas equações, e a gente vai ter que procurar os valores das incógnitas, né? Das letras. Só que, no caso de um sistema de equação, o mesmo valor que uma incógnita x, por exemplo, vale na minha primeira equação, tem que servir também para a minha segunda equação. Professor, nós vamos resolver os sistemas de equações? Nesta aula, não. Porque a gente só vai identificar esse sistema que vai ser a resolução de algum problema, né? Ou a forma de você resolver algum tipo de problema. Tudo bem? Se a gente fosse resolver, a gente podia usar o método da substituição, né? Que a gente isola uma letra, ou a gente poderia fazer pelo método de adição, que quando a gente soma, zera uma incógnita para ela desaparecer no primeiro momento. Mas, como isso não vai vir o caso, nós vamos para as nossas atividades de hoje, que na prática vocês vão conseguir entender melhor, tá bom? Então, vamos embora lá para a nossa primeira questão de hoje. Questão número 1. No estacionamento da Prefeitura Municipal de Palmas, havia 11 veículos, entre carros e triciclos, num total de 40 rodas. O sistema de equação que melhor representa a situação é... Veja bem, aí a gente tem que fazer uma análise, eu trouxe 4 opções, né? 4 sistemas aí, a gente tem que olhar para esses sistemas e ver o que o enunciado nos pediu. Pense comigo, ó. Está lá no estacionamento, eu tenho 11 veículos, então eu sei que o total de veículos, eu não sei quanto que é de cada, né, pessoal? Mas eu sei que o total de veículos são 11. Então, o que a gente faz? A gente começa a montar um esquema. Se eu quero montar um sistema de equação, eu tenho que dar nome a esses veículos. Eu sei que tem carros e triciclos. Então, usualmente, a gente usa X e Y, mas pode ser qualquer letra, A, B, C, é o que vocês quiserem. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos chamar o quê? Os carros de X e os triciclos de Y. E quando eu somar todos, eu tenho o quê? Eu tenho 11 veículos. Então, eu já tenho uma equação. Então, a minha primeira equação é o quê? X mais Y tem que dar 11. Então, eu já tenho uma equação aí de primeiro grau, tá? Não tem nenhum expoente acima de 1. Então, eu já consigo também eliminar uma questão aí, uma opção. Não consigo, pessoal? A opção B está x menos y igual a 11. Isso aí para mim já nem me interessa. Então, eu já fiquei com 3 alternativas. Tá, professor, mas e agora? Como que eu vou desvendar essa outra equação? Como que eu vou criar ela? Pessoal, pensa comigo. Eu tenho carros e tenho triciclos. E aí, no meu probleminha, já fala ali, ó, fala de 40 rodas. Ou seja, eu tenho um total de 40 rodas. Pessoal, carro tem quantas rodas? 4 rodas. Triciclo, 3 rodas. Então, eu tenho o quê? Como eu não tenho o número exato nem de triciclo, nem dos carros, se eu chamei os carros de X, eu vou falar o quê? Eu vou falar que 4 vezes X, porque eu sei que cada carro tem 4 rodas. Então, 4x, que a gente coloca junto, né? Não precisa o sinal de multiplicação. Letra com coeficiente é multiplicação. Mais quantas rodas tem o triciclo? 3. Então, eu vou procurar o quê? 4x mais 3y, que seria 3 vezes a quantidade de triciclos que você tem, e tem que dar 40. Então, se a gente olhar bem, na opção A, eu teria o x mais y igual a 11, mas embaixo eu tenho 4x mais 2y. Se fosse um caso de motocicleta, seria 2, né? 2 rodas. Aí até que resolveria, mas não é o caso, nós estamos falando de triciclos. Triciclos tem 3 rodas, tá certo? A opção B eu já tinha descartado, porque não é x menos y, tá certo? Então, vamos analisar a opção C. X mais y igual a 11, atende? Atende.
4x mais 3y. 4, né, seria o total de rodas. X não é carro? Tá correto então, professor. Mais 3y. 3 não é o total de roda dos triciclos? Então tá tudo certo, pessoal. A opção correta é a opção C. 4x mais 3y igual a 40. Professor, por que a D não é? Porque ali está falando de 4y. E eu falei com vocês que o triciclo é 3 rodas. Entenderam? Então, o sistema de equação que resolve isso aí vai ser a alternativa C. Professor, vamos resolver? Neste caso, não vai ser preciso. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão número 2 de hoje. Uma esfera e um cubo de metal pesam juntos 250 gramas. 4 dessas esferas e 3 desses cubos pesam juntos 840 gramas. Nessas condições, o sistema de equação de primeiro grau que melhor traduz o problema é... Pessoal, mais uma vez, 4 opções, né? Nós temos 4 sistemas de equações e eu tenho que prestar atenção no quê? Eu tenho que prestar atenção no meu enunciado. Então, se está falando lá no início, ó, que uma esfera e o cubo pesam juntos 250, eu estou somando. E neste caso aqui, eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou chamando a minha esfera de B, estou chamando o meu cubo de C, e a soma deles dois está dando 250. Tranquilo, bem fácil de identificar. Mas, professor, e a outra equação? O que é que fala no meu problema? 4 dessas esferas, ou seja, 4B, 4 vezes B. Não é assim? 4 dessas esferas pesam junto com os 3 cubos 840 gramas, pessoal. Então, onde eu tenho isso? Eu só tenho isso na opção B. Então, o meu conjunto lá, o meu sistema de equações está na opção B, que é B mais C igual a 250, ou seja, esfera mais cubo, 250, e 4 vezes a esfera mais 3 vezes o cubo igual a 840, tá? Alternativa B. Se você pensou nisso aí igual eu pensei aqui com vocês, você acertou. Questão número 3 de hoje. Considere que no maço de notas da imagem haja 10 cédulas, sendo algumas de R$100 e as demais de R$50, totalizando R$800. O sistema de equação que retrata essa situação é... Então, pessoal, tem essa imagem aí, a gente não precisa levar em consideração essa imagem, é só uma ilustração, a gente tem que levar em consideração o que o meu problema, as informações do meu problema traz para a gente, tá bom? Então, vamos lá, o que é que ele fala? Ele fala que ele tem 10 notas e que a soma dessas duas notas são um total de quantas notas? De 10 notas, não é assim? Então, eu tenho 10 cédulas no total, algumas de 100 e algumas de 50, totalizando tudo R$800. Então, vamos pensar aqui comigo. Quando eu somo as notas de 100 e as notas de 50, eu não tenho que achar 10? Todas as opções eu tenho 10. A única alternativa que eu tenho quando eu somo x e y é a alternativa C. Quando eu somo x e y, eu encontro o quê? 10 notas. Porque ali eu estou falando de quantidade de notas. Neste caso, eu estou chamando x de 50 e estou chamando y de 100. Tá certo? Por que isso, professor? Porque no meu sistema de equação de baixo, eu tenho ali ó, 50x mais 100y. Então, x é a quantidade de notas de 50, 50 vezes x, mais y a quantidade de notas de 100, 100y. Quando eu somei tudo, do final tem que dar 800. A única alternativa que eu tenho isso aí é na alternativa C. Então, é só ficar ligado no enunciado da questão, que a gente não vai ter problema com esse tipo de questão. Elas são bem tranquilas, é só ficar atento que você vai conseguir resolver tranquilamente isso aí. Espero que vocês tenham compreendido e já vou deixar logo um recadinho que eu estou te esperando na minha próxima aula, tá certo? Até lá!